Bom, hoje nós vamos falar das jovens promessas que muitas vezes acabam saindo cedo demais para o futebol europeu, sem ao menos se consolidar no futebol brasileiro. Claro que isso não é só no Brasil, mas no Brasil a gente vê com muito mais frequência jogadores sendo contratados por times gigantes europeus e simplesmente acabam não tendo oportunidade e acabam sendo emprestados para pegar experiência e enfim. Só que o vídeo de hoje é justamente mostrando esse lado positivo, muitas das vezes que acontece, do jogador dar um passo atrás para ele mostrar o valor dele e voltar ao clube com muito mais experiência e sendo muito mais importante. A ida do Endrick pro Lyon tinha um objetivo claro, a Copa, e tá com uma cara boa demais que ele vai conseguir. Na estreia o moleque já fez o dele, e o mais emblemático é que enquanto ele fazia o seu primeiro gol na França, o Xabi Alonso perdia pro Barcelona e seria demitido do Real Madrid. Xabi Alonso, se ele colar aqui em São Paulo, vai pegar ele de porrada, isso aí é fato, isso aí é fato. Esse movimento do Endrick é muito bom pra nós, até porque a posição que talvez o Ancelotti mais precise é um 9. E até tem alguns que podem ficar com essa vaga, mas mais personalidade que o Endrick é difícil. Sair do Real Madrid pode ter sim sido um passo atrás agora, mas pode ser que vai valer a pena muito lá na frente quando ele voltar. E esse tipo de mudança não é a única do Endrick. Muitos jogadores saíram de um time que jogavam pouco para ter oportunidade em um clube menor. E isso, para ganhar mais minutos, é uma mudança primordial para o que aconteceu em seguida na carreira de muitos. Será que o Endrick vai brilhar mesmo no Lyon? Vamos ver uns exemplos positivos de jogadores que deram um passo atrás para dar dois para frente. E se tudo der certo, o Real vai se arrepender muito de ter emprestado o Endrick, tá? Porque ele tem tudo para fazer muito gol no Lyon. Não só pelo que ele já fez, até porque isso ele também... Bom, na minha opinião, quando o menino tem 18 anos, imagina você chegar com 18 anos no maior clube do mundo, pô, 15 Champions League, aquilo ali mexe com a sua cabeça de certa forma, mexe. Então, às vezes você acaba criando tanta expectativa em você mesmo e você acaba não rendendo aquilo que você mesmo esperava. Então, isso acaba se tornando um grande problema. Um grande problema. Não que o Endrick talvez tenha tido esse problema no Real Madrid, porque eu acho que ele poderia muito bem render ali tranquilamente. Só que tem o Mbappé, né? Então, assim, fica difícil ele conseguir competir com o Mbappé. Porque o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, faz 40, 50 gols por temporada. Então, é complicado. Então, eu vejo essa ida do Endrick pro Lyon como uma esperança. Uma esperança dele poder se provar. Simples assim. Fez na estreia do Real, mas o jogo inteiro contra o Lille mesmo, todo mundo sabia que ele só precisava de minutos e ele provou isso. 72 minutos em campo, foi finalização, arrancada, drible e uma comemoração que eu achei muito pica também, preciso ressaltar isso. E essa saída foi certa justamente porque, principalmente com o Xabi, ele não jogava. Ele deu um certo azar quando chegou porque ele ia competir vaga com um jogador que faz 40 gols por temporada. Mas tirando isso, no primeiro ano o Endrick até que fez... Eu falei, vai competir como com o Mbappé? O Mbappé sendo um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente, é isso. Acredito que ele poderia ter dado certo sim no Real Madrid. Não seria emprestado, mas só se não tivesse o Mbappé. Se o Mbappé não tivesse no Real Madrid, talvez o Endrick teria pegado muito mais sequência e poderia estar destruindo. Mas a realidade é totalmente diferente. A parte. Fez 7 gols e uma assistência em 37 jogos, mas só jogou 847 minutos. Só que quando ele foi titular de fato, que foi principalmente na Copa do Rei, ele fez a maioria dos seus gols. E já com o Ancelotti, sendo bem sincero, eu acho que já teve momentos que ele poderia ter jogado mais. Só que com o Xabi, isso piorou numa escala absurda. A briga de egos do Real Madrid é uma coisa que vira e mexe tem, é da natureza do clube. Agora, o que aconteceu com o Endrick foi sacanagem. E até com outros brasileiros, o Xabi passou do controle. Mas agora, o Endrick é papo de crime o que ele fez. Teve sim lesão no meio do caminho, mas será que ele pelo menos não podia ter jogado um jogo inteiro? Na La Liga e na Champions, ao todo foram só 22 minutos e jogou mais 77 num jogo de Copa do Rei, onde ele foi bem, e foi só isso. Ficou ainda pior sendo expulso no banco de reservas no jogo contra o Celta de Vigo, mas acho que a falta de oportunidades do Endrick pode botar na conta do Xabi, e a história vai absolver ele, tá? Porque até IA dele chorando no banco teve, e nem sempre era inteligência artificial, até porque as fotos do Endrick abandonado no banco foi o que mais teve. E cara, vendo que o Brasil precisava de um 9, ele ir pro Lyon e começar a meter gol é uma chance de ouro pra ele e pra carreira dele. Até porque, como eu falei, o Brasil não tem nenhuma unanimidade nessa posição. É que de certa forma ele indo pro Lyon, chegando lá, metendo um monte de gol, ele automaticamente mostra que o problema não era ele no Real Madrid. O problema era o próprio Xabi Alonso.
Ele começar metendo gol enquanto o cara que barrou ele no Madrid perdia pro Barça e era demitido, foi um roteiro muito bom e na temporada que vem vai ser impossível deixar esse moleque no banco, até porque vai saber quantos gols ele vai fazer na França. É uma liga que pelo futebol e a condição técnica e principalmente física que ele tem, dá pra deslanchar, ir pra Copa, fazer um bom Mundial e aí depois ele volta pro Real daquele jeito. Sei que não dá pra tirar o Mbappé, mas a ascensão do Endrick faz com que ele tenha muito mais chances do que se ele só ficasse lá no banco. É como se ele tivesse dado um passo pra trás pra dar dois pra frente. E nesse vídeo eu vou te mostrar outros casos de jogadores que fizeram isso. Casos assim como o do Endrick pode ser, porque o dele não aconteceu ainda. Mas pra manter a esperança, vamos seguir no Real Madrid. Voltamos pra 2014, quando o Casemiro saiu por empréstimo para o Porto de Portugal e se tornou o Casemiro que a gente conhece. E olha, o Carlos Henrique Casemiro era promissor desde a base do São Paulo, mas ele tinha um problema que muita gente considerava que ele era mascarado, pelo menos era o que diziam. E ele foi pro Real Madrid inicialmente pro time B em 2013, só que já teve uma chance ou outra no principal. Chegou até a ganhar a sua primeira Champions, mas no total mesmo só jogou 25 partidas e 657 minutos, era muito pouco. E a decisão foi parecida com a do Endrick, de pegar um empréstimo na Europa para depois voltar a jogar no Real Madrid. E bom, eu acho que deu certo, porque a passagem dele no Porto é um absurdo. A promessa que ele se mostrou ser nas categorias de base apareceu e amadureceu. Com 22 anos em Portugal, foram 41 jogos, 7 participações em gols e acima disso uma imposição física impressionante. Se tornou um dos mais queridos pela torcida e um volante de muita confiança. Tanto que o Porto ativou a cláusula de compra dele junto ao Real. Os caras não queriam perder o Casemiro nem ferrando. Sorte a do Real que eles tinham botado uma cláusula de recompra. Então o Porto foi lá, pagou, mas o Real pagou de volta. Então ele voltou em 2015. E aí a gente já sabe. Inicialmente ele disputava a posição com o Rafa Benítez, mas depois que chegou o Zidane, ele se tornou o Casemiro. Eu tava olhando o Transfer Market, o Porto pagou a cláusula no dia 1 de julho. O Real recomprou no dia 2. Resultado seria naquela temporada sua segunda Champions, a primeira como titular. Nos anos seguintes mais 2 seguidas, um líder na fase de reconstrução, conquistando ainda a Champions em 2022. O cara foi emprestado, deu um passo atrás para depois se tornar um dos melhores meio-campistas da história do Madrid, fazer parte de um trio histórico ganhando 5 Champions no total. E aí depois O que me deixa um pouco assim pensativo nesse quesito aqui é que na posição do Casemiro de volante, por exemplo, acredito que no Real Madrid não tinha assim muita concorrência. Realmente o Casemiro era e é um monstro. Isso é inegável. Ele é um monstro na posição dele. Então, é um dos melhores volantes do mundo, tranquilamente. Só que o Endrick voltar pro Real Madrid e o Mbappé ainda estiver lá, eu dificilmente acho que qualquer técnico vai querer bancar o Mbappé para colocar o Endrick de titular. Isso eu acho muito difícil, porque a gente sabe, né, que tem toda aquela questão, né, de panela e enfim, e que o Mbappé, de certa forma, ele manda no Real Madrid agora, né, assim como ele também mandava no PSG. Então, assim, é um jogador que, querendo ou não, é muito bajulado. Então, só o tempo vai dizer mesmo. A não ser que o Mbappé saia do Real Madrid e aí o Endrick volte e desponte. Só que é muito complicado. É muito difícil. Mas o Endrick com certeza se encaixa em qualquer clube grande. Não é só o Real Madrid. Pode muito bem se encaixar em clubes da Premier League, por exemplo. Um City, um Arsenal, um Liverpool, por exemplo. Eu acredito nisso tranquilamente, tá? Não é só no Real Madrid. Mas acredito que dificilmente o técnico vai querer desbancar o Mbappé. Ele sai pro United como um gigante, mas esse exemplo do Casemiro é muito bom. Um pouco diferente do Endrick, porque ele já tinha 22 anos, mas se o Endrick voltar pro Real Madrid e ter o mesmo sucesso que ele teve, já tá muito mais que bom. Só que pode ser que aconteça outra coisa, porque inacreditavelmente a gente vai seguir no Real Madrid e falar agora de Martin Odegaard. Peço desculpas desde já, porque parece que eu sou madridista, mas não é o caso não. Eu sei que tá tendo muito vídeo aqui sobre o Real Madrid, mas é simplesmente uma coincidência, tá? A gente vai sair da Espanha logo logo e vai falar até de futebol brasileiro, mas no caso do Odegaard eu tenho que falar porque foram muitos passos atrás. E eu vou ser sincero, parece que eu lembro do Odegaard e ele já tem uns 35 anos, mas isso porque ele foi pro Real Madrid muito novo. Com 16, o Real comprava ele. Mas imagina se quer pensar em jogar naquele time galáctico. Primeiro ele teria que passar pelo Real Madrid Castilha e depois por uma série de empréstimos. E até parecia que ele ia ser uma eterna promessa, tá? Porque foram alguns. Primeiro para o Heerenveen da Holanda em 2017, onde ele não foi nada demais. Logo depois ele vai pro Vitesse no ano seguinte, onde as coisas já melhoram um pouco, até que em 2019 vem seu empréstimo pro Real Sociedad, onde em apenas um ano ele subiu 30 milhões em valor de mercado, 36 jogos e
16 participações em gols. Suas atuações o fizeram voltar para os merengues em 2020, mas ele sairia mais uma vez por empréstimo já em janeiro de 21. Só que dessa vez era pro Arsenal. Ali ficou 6 meses até que ao final dessa passagem os ingleses decidiram comprá-lo. O jogador de 22 anos mal tinha jogado em Madrid, mas iria pros Gunners em uma nova era de protagonismo do clube. E ele foi muito importante, tá? Apesar do Arsenal não ter ganhado grandes títulos ainda, essa nova fase mais forte passa muito por ele. Se tornou um líder dentro do clube, uma referência técnica, chegando muito perto de vencer as grandes competições. Na Inglaterra se tornou um dos melhores meias do mundo e na sua seleção junto com Haaland pode tentar ser uma sensação na Copa. Muito jovem, foi pro nível mais alto, precisou voltar um pouco atrás para se reencontrar. Como eu falei, né, a questão do Endrick também, nesse quesito aqui, do Odegaard, cara, ele era o 8, certo? Ele é 8, então automaticamente na posição dele, ali a gente teria o Toni Kroos. Então, por mais que ele foi por empréstimo, se ele voltasse ao Real Madrid, ele ia continuar no banco de reserva. Por quê? Porque tinha um dos melhores meio-campos do mundo, pô. É bizarro, Toni Kroos, pô. Assim como também tem o Mbappé de centroavante. O que ele fez? Foi pra Inglaterra, titular absoluto. Então, assim, por isso que eu digo, talvez uma volta ao Real Madrid, por mais que o Endrick esteja em vivendo um ótimo momento na carreira dele, talvez o Real Madrid não seja a melhor escolha pra ele voltar. Se ele voltar pra ele ficar no banco de reserva, ficar disputando ali posição com o Mbappé é um pouco complicado, né? Que a gente sabe, como eu falei, o Mbappé tem muito nome dentro do clube ali, enfim. E é isso, pô. E foi bem de novo. Ressaltar também que o caso do Endrick é bem diferente. Na maioria dos casos, os jogadores que eu tô citando não tinham espaço porque talvez realmente não merecessem, enquanto pro Endrick dava pra ele ter tido mais chance. Mas enfim, finalmente vamos sair do Real Madrid e falar de Kevin De Bruyne. O cara hoje virou sinônimo de assistência até pra coisas fora do futebol, mas no Chelsea ele foi um desastre. Chegou nos Blues em 2012, mas no mesmo ano saiu pro Werder Bremen e ele foi muito bem na Alemanha, tá? 10 gols e 10 assistências em 34 jogos. Dá pra voltar e jogar no Chelsea, né? Não dá não. Esses caras devem se arrepender muito, né? Porque ele foi um dos melhores meio-campistas há décadas, assim, tranquilo. Teve pouquíssimas oportunidades na sua volta, problemas com o Mourinho e saiu pro Wolfsburg em janeiro de 2014 por 22 milhões de euros. E bom, se tá nesse vídeo é porque, de novo, ele deitou no Wolfsburg. Mas é muito inacreditável ele não dar certo no Chelsea, porque ele foi bem na Alemanha da primeira vez e ele iria bem de novo. Voltando ao território alemão, ele deitaria num clube que já era melhor que o Werder Bremen. Deu assistência a rodo na Bundesliga e um ano e meio depois, a venda pro Manchester City foi por 74 milhões de euros. Olha como o Chelsea foi mal, é muita diferença em tão pouco tempo. Até foi esnobado sim pela imprensa inglesa na época, porque foi caro para um jogador que não tinha dado certo na Premier League. E bom, talvez eles estivessem errados. Um dos maiores parceiros do Guardiola ganhou Premier League, Champions League, bateu o recorde e o Chelsea teve que assistir tudo isso. Pelo menos eles ganharam uma Champions em cima dele. E essa época do Chelsea foi mais de um, tá? Teve Salah sendo desprestigiado e também o Lukaku. Mas vamos sair do futebol europeu porque esse tipo de coisa não acontece só lá. Separei mais 2 casos, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Queria também agradecer que batemos 25 mil inscritos aqui no Otaku Fute e vamos por mais, tá? Vou seguir produzindo conteúdo, então continua me seguindo que bastante coisa legal ainda vai sair. Agora voltando, vamos pro Brasil, mas vamos seguir no meio campo. O próximo da nossa lista é Everton Ribeiro e o seu não aproveitamento no Corinthians. E por mais de uma vez o Corinthians teve a chance de ficar com ele e não ficou. Depois que ele sobe em 2007, no ano seguinte ele vai emprestado pro São Caetano, onde já começa a desempenhar um bom futebol. Teve seus gols e seus momentos até voltar pro Corinthians em 2010. Tudo bem que nessa época o Corinthians era absurdo, mas o Tite decidiu por não usar o Everton. Aos 21 anos ele não convencia tanto o treinador e o seu caminho seria o Coritiba, onde fica há 2 anos, vai muito bem, em 2013 volta para um time de maior expressão no cenário brasileiro, o Cruzeiro. Aí deslancha, depois de ir para um clube menor, quando ele chega no Cruzeiro ele estava pronto. Foi decisivo, melhor jogador do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro, isso tudo com o Corinthians ganhando muito pouco por ele. A carreira dele no Brasil foi de muito sucesso e é de sucesso até hoje. É o mesmo caso também, né? O do Everton Ribeiro também. Poucas oportunidades no Corinthians, porque o Corinthians tinha um excelente meio-campo também nessa época. Então, mesmo que ele foi de empréstimo, jogou muito bem, voltasse pro Corinthians, infelizmente ele ia acabar sendo um banco de reserva de alguém. Então, ele acabou indo para outros clubes, inclusive parou no Cruzeiro, que acredito que o Cruzeiro não tinha tão bons nomes assim como, por exemplo, do Corinthians, porque o Corinthians, acho que, se eu não me engano, tinha recém ganhado a Libertadores e o Mundial de Clubes. Então o time estava fechado ali, estava entrosado, então dificilmente iria conseguir despontar. Mas aí logo em seguida foi pro Cruzeiro, né? Saiu do Cruzeiro, foi pro Flamengo, mas conseguiu se provar, mas nunca mais voltou a jogar no Corinthians. Não que ele não teria espaço hoje em dia, né, no Corinthians, mas
naquela época, quando ele era muito novo, não teria, infelizmente. O Ribeiro é um craque. E acho que o Tite se arrependeu, né? Até porque ele leva o Everton pra Copa em 22 e depois, quando se torna técnico do Flamengo, ele usa ele também. Eu errei. No Coritiba, o Everton Ribeiro é lembrado com muito carinho. No Cruzeiro, ele se tornou um ídolo fazendo gols absurdos. E no Flamengo, ganhou só 2 Libertadores. Agora tá no Bahia, um jogador que jogou muito em vários clubes do Brasil, mas que no clube onde ele foi formado mesmo, não teve chance. Teve que sair pra buscar seu espaço. E pra finalizar nossa lista, Rafael Veiga, ídolo no Palmeiras, mas pra quem não lembra, ele precisou de um tempo pra se adaptar. Aqui eu pesquisando, ele mesmo disse que ele não tava pronto quando ele chegou no Palmeiras. Era só 4 meses de profissional, então a adaptação foi um pouco difícil. Você chegar aqui, o time tinha acabado de ser campeão. Eu não tava preparado. Jogou apenas 20 jogos em 2017 quando chegou, e para 2018 a escolha foi retornar para o futebol paranaense, mas dessa vez para o Atlético. Foi uma ótima escolha porque ele foi para um clube estruturado que estava bem e ele foi muito bem. Faz um bom brasileiro e vence a Copa Sul-Americana. Tudo isso fazendo mais de 15 participações em gols na temporada para que quando voltasse para o Palmeiras ele estivesse pronto. E ele estava. Não vou dizer imediatamente, mas depois de um tempo ele foi fundamental. Com o passar dos anos foi ganhando espaço, liderança, venceu títulos importantes, sendo muitas vezes decisivo em finais. No caso do Rafael Veiga, é mais uma questão de paciência, né? Ele teve paciência para aguardar, esperar chegar o momento dele, continuou trabalhando até chegar o momento. Só que às vezes o futebol é injusto, né, mano? Isso é fato. O futebol é injusto, ele não te dá esse tempo. E isso que complica a carreira de um jogador. Porque às vezes o futebol não te dá esse tempo e você acaba ficando no banco de reserva, ficando, esperando essa oportunidade e ela nunca chega, até que você acaba sendo esquecido, infelizmente, e aí a sua carreira acaba decaindo. O futebol, ele é muito injusto e isso acontece com vários e vários jogadores. O Rafael Veiga é uma exceção que conseguiu dar certo pela paciência, mas tem muitos jogadores que às vezes não optam pela paciência, esperar um momento, esperar. Por quê? Porque pode acabar acontecendo da carreira simplesmente desabar, mano. 2 Libertadores, hoje já não vive mais aquele melhor momento, mas sem sombra de dúvidas é um ídolo do clube. Poderia ter saído na primeira adversidade, mas depois de um passo atrás, com o empréstimo deu 2 pra frente quando voltou. Inclusive sendo um cara presente e que fez parte tanto na ascensão do Estevão quanto do Endrick, que é o cara do assunto desse vídeo. Pra mim, eu já falei, ele já poderia ter tido chances em Madrid, mas eu espero que a saída pro Lyon escancare tudo isso. E eu vou pedir pra você deixar nos comentários 2 coisas. Primeiro, o que você acha da saída do Endrick? Será que ele chega na Copa? E segundo, qual você prefere, Endrick ou Estevão? Não tem nada a ver com o vídeo, mas pra mim, o Estevão é melhor. Só que o Endrick me parece um jogador que vai ser mais decisivo, tem mais jeito de jogador de jogo grande, sei lá. Não que o Estevão não seja, não sei se isso faz muito sentido, mas eu vejo no olhar do Endrick que ele quer muito. Ele precisa rivalizar também, até porque os dois são muito bons e os dois são muito jovens, e a gente tem eles por muito tempo na seleção brasileira. Até pensando no agora, o Estevão já tá na Copa, mas pensando daqui 6 meses, quem que é o 9 que a gente tem? Pode ser um João Pedro, Igor Jesus, ou até Igor Thiago, ou o Ancelotti pode querer priorizar um Richarlison da vida. Se ele fizer isso, ele tá de sacanagem. Só que o Endrick pode ser esse cara, e só o tempo vai dar a resposta. Na minha opinião, é Endrick e João Pedro. Os melhores nomes que vivem um grande momento, a gente tem que ver se vai chegar na Copa, viver nesse grande momento ainda, né? Mas no momento, João Pedro e Endrick são os melhores nomes. Igor Thiago também é um excelente nome, que inclusive eu acho que o Ancelotti deve testar o Igor Thiago nesses amistosos antes da Copa. Mas ele tem muito mais chance enquanto ele estiver jogando do que mofando no banco do Real. Afinal, o que o brasileiro fez às vezes é um jeito de dar um impulso e quando voltar está mais pronto. A carreira do Endrick na Europa tá só começando e tem tudo pra ser um sucesso. Até porque esse moleque tem estrela. Bom, rapaziada, como eu mesmo disse aqui, na minha opinião, eu acho que o Endrick, por mais que ele jogue muito no Lyon e se prove verdadeiramente que ele está pronto para jogar no Real Madrid, eu acho que talvez não vale a pena ele voltar se o Mbappé estiver lá. Se o Mbappé estiver vivendo uma ótima fase na carreira dele ainda, porque o Mbappé tem acho que 25, 26 anos. É isso, na minha opinião. Se o Mbappé estiver vivendo ali o auge da carreira, tá marcando muitos gols pelo Real Madrid, continua sendo uma peça muito importante. Ele, por mais que o Real Madrid não está vivendo uma boa fase, ele ainda é o homem-gol do Real Madrid. Acredito que o Endrick vai ser ofuscado pelo Mbappé, novamente, mais uma vez. Porque o Endrick ainda é muito jovem. Outro, porque o Mbappé tem muito nome, é um jogador muito midiático e a gente sabe que o Mbappé é um excelente jogador, um craque. Então, assim,
Na minha opinião, o Endrick, se ele despontar realmente no Lyon, continuar tendo essa constância que ele chegou no Lyon fazendo 5 gols em 4 jogos, eu acho que se ele buscar uma oportunidade, talvez até num PSG, talvez na Premier League, na minha opinião, na Premier League a melhor opção pro Endrick seria excelente para a carreira dele. Excelente, ele teria mais oportunidade, mais chance de jogar, por exemplo, no City com o Guardiola, igual o Gabriel Jesus teve bastante oportunidade com o Guardiola. Então, assim, na minha opinião, é isso. Se o Endrick voltar pro Real Madrid, talvez ele seja ofuscado pelo Mbappé. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Mas de que esse passo atrás que ele está dando na carreira dele, indo pro Lyon... Lyon é um grande clube também da França, mas em comparação com o Real Madrid, é considerado certamente um passo atrás. Mas eu acho que é um passo atrás que vai trazer bons frutos futuramente para ele. Eu acredito muito nisso. Acredito demais. Assim como deu certo para vários outros jogadores que deram esse passo atrás na carreira e depois deram uma volta por cima e viraram o que viraram no futebol, acredito que ele também possa conseguir esse feito. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like. Se inscreva no canal também do Ataque Fute. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.